Paula Franco é bastonária da Ordem dos Contabilistas, está agora no Jornal do Meio-Dia. Muito boa tarde. Se há quem conheça as preocupações das famílias e, sobretudo, das empresas, são justamente os contabilistas. Qual é a percepção que tem, enfim, da leitura que a generalidade da população está a fazer do momento que atravessamos? Bom dia. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Realmente estamos a viver um momento ímpar. Aliás, como se viu aqui nas primeiras notícias, tivemos um aumento da receita de 21% e eu gostaria de destacar isso. Significa que, ainda que com todos os problemas que foram passados e as adversidades, as empresas estão a ter um comportamento fantástico. Este aumento da receita deve-se em parte, não digo que não, ao aumento dos preços, mas também se deve muito ao aumento da produtividade das empresas e ao resultado das empresas. E isso é muito positivo numa economia. Claro que temos muitas variáveis difíceis pela frente e que são incontroláveis. O aumento dos custos energéticos e tudo o que está relacionado com o aumento das taxas de juros pode trazer uma mudança naquilo que é o crescimento que estamos a assistir. Depois há uma preocupação muito grande das empresas, que eu acho que é muito significativa e que acho que se calhar é mais significativa que até que o aumento dos preços da energia e propriamente das taxas de juros, que é a falta de mão de obra na maioria das empresas e a falta de bens essenciais, de matéria-prima. E isto vai ser um constrangimento muito grande que tem que se atuar antecipadamente para evitar os problemas no futuro e que afetam também as famílias e as famílias, quando falamos em aumento dos produtos, que se deve muito à inflação e a toda esta conjuntura, mas também se deve a esta problemática da falta de mão de obra que existe e da falta de matérias-primas. O argumento que a Sra. Bastonária está a dar, de algum modo, contraria, por exemplo, a intenção do mundo empresarial de uma baixa do IRC, porque o que está a dizer é que as empresas, apesar da crise, têm ainda alguma robustez. Ora, o que os empresários dizem é que não a têm e que precisam que os impostos baixem. Têm de uma forma em que os seus excedentes, nomeadamente os lucros, têm que ser atribuídos ao essencial da empresa. E eu sou defensora da descida do IRC. Porquê? Porque a taxa de IRC nas empresas é marginal. As empresas não pagam só IRC. Portanto, contribuem para muitos impostos. Contribuem, nomeadamente, para aquilo que deve ser o seu principal foco também, melhorar os salários dos seus trabalhadores, melhorar as condições dos seus trabalhadores. E aí também temos contribuições e temos impostos. E, portanto, o IRC sempre o vi e acho que deve ser visto desta forma como quase marginal, até porque ele não tem um impacto tão grande na receita e, portanto, pode ser marginal também para o Estado e para a receita. E isso levará a que a descida do IRC possa levar a que as empresas, que não deixam de ter que contar com uma fatia do seu lucro para pagar no final, possam aplicar esse lucro noutras formas de reativar a sua atividade. Não quer dizer que elas não estejam com lucro, estão, mas esse lucro não tem que ir para a IRC, pode ir para outras opções melhores para as empresas. Esta semana o Conselho de Finanças Públicas apresentou o quadro macroeconómico, com previsões que não são nada otimistas. O Governo continua à espera da discussão do Orçamento de Estado para apresentar números e quantificar a crise, digamos assim, com muitas chamadas de atenção por parte do Presidente da República de que era importante que os portugueses, genericamente, soubessem melhor que números é que estão sobre a mesa. De que forma é que esta espera pelo debate do Orçamento de Estado pode atrapalhar, ou está a atrapalhar, o dia-a-dia das empresas e dos contribuintes em geral? Atrapalha pelas expectativas ou pela falta de expectativas. A gestão de expectativas é o que é mais importante e acho que o Governo, e não é este, são todos de uma forma geral, gerem com pouca prudência esta gestão de expectativas. A discussão, o trazer para cima da mesa alguns assuntos, a calma traz confiança e isso é extremamente importante. Por vezes não é possível, porque nesta discussão do Orçamento de Estado e previamente ao Orçamento de Estado, muitas coisas mudam pelo caminho e até decisões que se têm, que já estão tomadas, entretanto mudam e percebo que por isso existe sempre alguma prudência dos governos em antecipar um bocadinho a discussão antes do Orçamento de Estado. Mas é fundamental para o país, é fundamental para a confiança, é fundamental para a discussão e os empresários, por exemplo, neste momento precisam dessa confiança. Precisamente por isso que falou, o tal fator negativo e pessimista em relação ao próximo ano. Este ano admito que, do ponto de vista empresarial e de resultados, seja um ano muito positivo, mas os empresários estão com muito medo e receio do próximo ano, porque há muitas variáveis que ainda não estão definidas e que se prevêem
que se vão agravar, nomeadamente os custos. Mas o que o Governo diz é que nem o próprio Governo pode prever o imprevisível, digamos assim. Certamente, porque estamos claro. num contexto mundial bastante vulnerável. Vulnerável, não conseguimos fazer uma previsão real e por isso é que se tem que antecipar algumas situações naquilo que já conhecemos. E por isso é que eu tenho insistido muito com a questão da mão de obra e dos bens, das matérias-primas para as empresas, porque se isto falha, tudo o resto que já se vem a agravar vai ser uma catástrofe para todas as empresas, porque não poder produzir, não poder vender, não poder ter bens, não poder ter serviços, ainda é pior do que lidar com o aumento dos preços. E, portanto, o que está no horizonte é uma recessão ou mesmo uma depressão económica? Eu espero que não. Eu sou positiva também e espero que, apesar de todos estes indicadores negativos, as empresas que têm sido espantosas, foram espantosas na pandemia, na forma como se reinventaram e estão a ser agora na retoma, apesar dos aumentos de custos, se reinventem novamente e que para o ano esse cenário pessimista possa ser mais positivo do que aquilo que estamos a ver. Sra. Bastonária, muito obrigado por ter estado no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada. Muito boa tarde e bom fim de semana. O Governo e o PS